Faltou futebol, só que não faltou emoção na estreia do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vitória por 2-1 sobre a equipe do Resende, do jeito que a Fiel gosta. Gol no final, jogo emocionante. Faltou muito futebol pro time do Corinthians. Uma das piores estreias que eu vi do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O maior campeão da competição, teve confusão na entrada do jogo, que a partida ficou paralisada por quase 11 minutos. Vitória do Corinthians por 2-1, é sobre esse jogo que a gente vai falar agora. Bora lá. Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre gera expectativa, até porque é o maior vencedor da competição com 10 títulos, sempre quando o Corinthians entra em campo, é uma competição que o torcedor está presente no estádio, é uma competição que o time está acostumado a jogar e vencer, mesmo não tendo às vezes o melhor time para isso. Só que esse jogo marcou uma confusão, logo com 3 minutinhos de jogo, teve gás lacrimogêneo disparado pela polícia, porque a torcida tentou entrar no estádio e os locais já estavam ocupados por torcedores que estavam assistindo a partida anterior, que não estavam querendo sair do estádio para poder acompanhar o Corinthians. Isso gerou um tumulto, porque alguns lugares estavam vagos, a polícia não estava querendo liberar, e aí acabou tendo toda essa confusão, que depois de 11 minutos, depois de gás lacrimogênio, aí sim a partida pôde dar continuidade. Um vexame, né? A copinha já é amadora, ainda fica com esse pensamento amador, logo na estreia do maior campeão da competição. Realmente é uma coisa que todo mundo sabia que esse jogo ia ter uma torcida grande. O Corinthians sempre enche o estádio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sobre a bola rolando, o primeiro tempo foi muito fraco do Corinthians contra a equipe do Resende. Esperava que o Corinthians fosse se impor mais. O Corinthians tem bons jogadores que geravam expectativa no seu torcedor. Muito se fala, e a base do Corinthians? Quando que vai surgir um jogador realmente para colaborar para o time titular? O Corinthians usou muitos jogadores ao longo de 2021, mas falta ainda aquele talentoso. Tem o Gabriel Pereira? Tem, o Gabriel Pereira tá se firmando no time titular, mas ainda não é aquela realidade, tem lampejos. A torcida tinha muita expectativa em outros atletas. E não foi uma partida muito boa dos jogadores do Corinthians. Eu destaco aqui apenas 2 jogadores do Corinthians, o Reginaldo e o Kevin. Lateral esquerdo, capitão do time. Tudo indica que ao longo do ano ele será utilizado no time principal do Corinthians, como opção para competir com o Piton ou com o Fábio Santos por alguma vaga, ou até mesmo para colaborar com o elenco. O time vai disputar 4 competições. E ele estava jogando pelo lado esquerdo do campo, claramente tem um toque diferencial, mas é um lateral esquerdo. Ele respeitou muito o sistema tático, não deu infiltrações para entrar dentro da área, por exemplo, como o Arana faz da vida. O Arana vai pela lateral esquerda e vira a ponta esquerda e já está dentro da área quando você pisca o olho. Reginaldo, dentro das comparações, ele respeitou mais o esquema tático, a posição dele de lateral esquerdo, guardou mais posição, orientou mais o time. E eu senti o time do Corinthians muito nervoso. Giovani, que tudo indicava que ele era um grande jogador, fez uma partida muito ruim. Claro que ainda pode ser um bom jogador, dá muitos frutos pro Corinthians, mas errou muito, assim como o resto do time do Corinthians. E desde os primeiros minutos, o único jogador que tentava algo diferente era o Kevin. E foi dele que saiu o gol do Corinthians. Depois de uma jogada pelo lado esquerdo, ele rabiscou pro meio, arriscou no gol e o goleirão acabou aceitando, espalmou para dentro do gol. Corinthians fez 1-0, o jogo ficou ali nas mãos do Corinthians, perdendo oportunidades. Matheus Araújo perdendo oportunidades, outros jogadores perdendo oportunidades. Corinthians no segundo tempo colocou o jogador Ubiro, que tem um cabelo bem grande, né? Estilo Valderrama, e ele rabiscou bem durante o jogo, mostrou que tem qualidade para ser titular desse time da Copinha, inclusive para colaborar para o time principal do Corinthians. Criou algumas oportunidades de gol, mas o Corinthians continuou desperdiçando chances. E aí que vem um lado emocionante da partida. A equipe do Resende tem um pênalti a seu favor aos 45 minutos do segundo tempo. E vou te falar uma coisa, o Bismarck bateu mal pra caramba. O goleiro do Corinthians, na minha opinião, falhou no pênalti. O cara não chutou nem no canto nem no meio, passou debaixo do goleiro do Corinthians. Mas acontece, a equipe do Resende empatou o jogo, tudo indicava que teríamos um empate. O Bismarck comemorou colocando a mão na orelha, provocando a torcida do Corinthians. Só que o futebol, o Corinthians tem algumas coisas que são reincidentes, e uma delas é fazer o gol no final. Aconteceu isso na final do Campeonato Paulista Feminino, acontece muito no profissional com o time masculino, e aconteceu também na Copa São Paulo. Matheus Araújo, que tinha errado todas as finalizações no jogo, apesar de ter dado uma dinâmica legal para a partida, dessa vez acertou com um chute de primeira e fez o segundo gol do Corinthians, o gol da vitória, o gol do alívio, o gol que dá tranquilidade para os meninos para jogarem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vitória do Corinthians por 2-1 sobre a equipe do Resende, mas deixo o meu alerta pro lado coletivo do Corinthians. Senti que o time estava muito nervoso, não vi um entrosamento interessante. Lembrando que o Corinthians jogou contra o Resende do Rio de Janeiro. O Corinthians não jogou contra uma equipe tradicional na Copinha. Não jogou contra uma equipe fortíssima, jogou contra uma equipe média para fraca. Então, se quer ganhar a Copa São Paulo, você precisa ter atuações melhores.
Vamos ver se esse resultado vai conseguir motivar o time para ter uma sequência melhor. A Copa São Paulo não dá tempo de você ficar experimentando muito. Então algumas coisas já dá para você identificar. O Biro tem que ser titular desse time. Você já consegue ver que o Varanda não pode ser reserva, apesar dele não ter dado muito certo no principal. Quando ele entrou no jogo, acertou bola no travessão, tem uma boa finalização, presença de área. Coisas assim o técnico do Corinthians vai ter que resolver para os próximos jogos. Copa São Paulo, a fase de grupos, é o único momento que te dá oportunidade de experimentar um pouco, já que o Corinthians venceu a primeira partida. Mas uma vitória deve garantir o Corinthians na competição para as próximas fases. Assim como o Santos na estreia, não gostei da estreia do Corinthians. E acredito que se a equipe quiser vencer esse título, nossa, vai ter que melhorar muito, muito mais. Eu vi estreias de outros times mais modestos, muito, mas muito superiores a Corinthians e Santos. Você pega a estreia da equipe do Fortaleza, a estreia da equipe do Bragantino, que golearam por mais de 5 gols seus adversários, que não eram tão melhores do que os adversários tanto de Santos quanto de Corinthians. Bora lá?